Olha só, a ameaça de uma greve de caminhoneiros voltou a preocupar o Brasil. A seguir, vamos mergulhar nos pontos mais importantes dessa tensão, tudo com base na apuração da CNN Brasil, para a gente entender o que de fato está em jogo. A data é 18 de março de 2026 e a sensação é de que o país está segurando a respiração. A possibilidade de uma nova paralisação de caminhoneiros, daquelas que a gente já viu antes, voltou a ser o centro das atenções, segundo as notícias da CNN Brasil. Bom, primeiro, vamos entender por que a situação ficou tão delicada. A decisão de paralisar as estradas do país ou não está por um fio, dependendo de um único fator que a CNN Brasil destacou bem. O ponto central de toda essa tensão é esse, uma promessa do governo federal. Enquanto o documento oficial, no papel, não for publicado, o país todo continua nesse estado de suspense, aguardando o próximo passo. E essa fala do Wallace Landing, uma das principais lideranças, deixa tudo bem claro. Ele disse que só depois de tudo formalizado é que vai dar para saber se os pedidos foram atendidos de verdade. Ou seja, chega de promessa de boca, a categoria quer ver o acordo no papel. Tá, mas afinal, o que eles estão pedindo? É importante entender que não se trata de uma coisa só. Como a reportagem da CNN Brasil mostrou, é um conjunto de questões bem importantes que estão na mesa de negociação. As reivindicações são várias e bem complexas. A lista vai desde garantir o cumprimento de pagamentos justos e o preço do diesel, até mudanças nas políticas de pedágio. Tudo isso afeta diretamente os custos de quem vive na estrada. E um dos pontos mais sensíveis, talvez o principal, seja o piso mínimo do frete. Basicamente, é uma lei que existe para garantir uma remuneração justa. O problema, segundo os caminhoneiros, é que, na prática, a fiscalização falha e a regra acaba não sendo cumprida como deveria. Certo? E com essa pressão toda aumentando, como o governo reagiu? A CNN Brasil detalhou a estratégia que foi adotada para tentar evitar uma crise que parecia cada vez mais perto. A grande cartada do governo foi prometer a publicação do que eles chamam de instrumento normativo. É um nome técnico para um documento oficial, com força de lei. A aposta era que, ao formalizar as promessas, a categoria se acalmaria e a paralisação seria evitada. E um detalhe importante aqui: o ministro dos Transportes foi específico ao prometer que ia reforçar a fiscalização. Isso foi um aceno direto a uma das maiores queixas dos caminhoneiros, reconhecendo que havia sim um problema a ser resolvido. E tudo isso leva a gente para o momento decisivo. Com as promessas na mesa, a questão passou a ser o tempo. Começou, então, uma contagem regressiva, com o país inteiro aguardando desfecho. A urgência da situação fica bem clara nessa sequência dos fatos, como a CNN Brasil reportou. Na quarta, dia 18, os líderes decidem esperar. A partir daí, a categoria inteira entra em estado de alerta, e a decisão final, greve ou acordo, era esperada já para o dia seguinte, na quinta-feira, dia 19. Então, é fundamental entender que mesmo com a conversa acontecendo, nada estava garantido. A ameaça de paralisação continuava muito real e o destino do país, nas horas seguintes, dependia totalmente do que estaria escrito naquele documento do governo. E no fim daquele dia, 18 de março de 2026, a grande pergunta que ficou no ar era esta: o diálogo e as promessas no papel seriam suficientes para impedir que as estradas do país amanhecessem paradas? A nação inteira ficou em compasso de espera pela resposta.